Finalmente chegou mais uma vez aquele dia maravilhoso da semana, resumo completo de Gachiakuta, capítulo 113 ao capítulo 115. Corvus, o líder dos garis, dos limpadores, sabe exatamente quem é Tampsi e o que ele fez. Também é revelado a verdadeira identidade por trás de todos os garis. Eles querem reconectar o paraíso com o submundo mais uma vez. Eu sei que você tá curioso para saber o que aconteceu nesse resumo completo. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada reciclável no botão do like e no botão do hype, que me ajuda bastante. Sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo. Fala, meus delinquentes, como vocês estão? Sonark Animes aqui falando. Capítulo 113 começa com um título maravilhoso e uma capa muito bem ilustrada também, mostrando também tanto Rudo quanto Kuro extremamente alegrinhos. Kei Urana fazendo um trabalho maravilhoso. A gente começa o capítulo então com nada mais, nada menos que Kuro dizendo: o criador dos Shockers escutará as nossas vozes. Vemos o personagem barrigudinho dizendo: por isso não conte a ninguém, nem mesmo para os seus colegas. E no mesmo momento que ele termina de dizer isso, enquanto está no hospital com a Ryo, ele pensa: peraí, o Ending eu sei que não vai contar pra ninguém, mas e esse protagonista safado que Kei Urana, a mangaka mais bonitinha da atualidade, será que vai conseguir segurar a língua? Ele não faz a menor ideia, está com os seus dedinhos pra fora da luva de um jeito que me dá agonia até agora. Enquanto ele pensa nisso, nós vemos nada mais nada menos que Ryo ainda no hospital, deitada na maca, e é claro, Kuro, o barrigudinho Thais Carla, esperando o atendimento completo da personagem. Finalmente, então, após um tempo a mimir, nada mais nada menos que Ryo acorda dizendo: já escureceu, você realmente ficou aqui o dia todo só tomando conta de mim? Isso é um tanto quanto estranho. Kuro diz que não deveria achar isso estranho, já que é uma honra receber cuidados diretamente dele. Para finalizar, então, ele diz para ela não se preocupar, que ele vai se retirar da sala assim que Eisha chegar e ele presenciar a recuperação completa da personagem. No mesmo exato momento, surge nada mais nada menos que Mildred dizendo: então se prepara para sumir daqui. Ela abre a porta e passa por ela nada mais nada menos que a personagem Eisha, enquanto diz: sinto muitíssimo pela demora, Ryo. Primeiro, permita-me lhe examinar. Eisha se aproxima de Ryo, começa a examinar o corpo da personagem e diz: colunas e costelas fraturadas, feridas nos órgãos internos, bem exatamente como me falaram. Teve sorte que a Matriz do Sul tenha te resgatado e cuidado de você tão rapidamente assim. Caso contrário, com toda certeza, você acabaria morrendo. E após examinar Ryo completamente, Eisha começa a pensar: peraí, se ela tava quase morrendo, se eu fazer cagada aqui, com toda certeza, ela vai se lascar todinha, já que a vida dela está inteira nas minhas mãos. Ryo escuta ela falando aquilo lá e diz: puta que me pariu, vai começar com essa negatividade mais uma vez. Ryo então começa a falar: não esquenta comigo, mesmo se você não conseguir me curar, eu provavelmente não irei morrer. Não pire o cabeção e apenas faça o tratamento de uma vez por todas. Mildred diz pra Eisha se acalmar um pouquinho, já que ela obteve sucesso antes e poderá obter sucesso mais uma vez se ela realizar os tratamentos com calma na personagem. E aí temos uma informação gratuita do Kuro sem pagar preço nenhum, dizendo que Mildred tem 24 aninhos de idade. Provavelmente ela tá usando o Tinder também. Eisha então começa a pegar nos seus utensílios uma espécie de tomadinha e diz: começarei o tratamento imediatamente. Ela se aproxima de uma tomada, insere o plug, enquanto a Thais Carla, o nosso gordinho Kuro, fica olhando atentamente e diz: o Dink da Eisha é aquele fio. Ela usa eletricidade para administrar o tratamento médico. Observamos então a personagem constantemente lidar com eletricidade e manter uma postura um pouco mais séria enquanto o Kuro diz: mas isso não é qualquer tipo de eletroterapia. Isso é o que torna os Givers extremamente interessantes. Vemos então Eisha dizendo Dink e ativando completamente os seus poderes. A gente nota que diversas ondas elétricas passam por todo o corpo da personagem até entrar diretamente no seu chapeuzinho. Finalmente, então, Kuro continua dizendo: sim, graças à pura gentileza da Eisha, esse é um poder que somente ela possui. Através daquele fio, a própria Eisha transmite a eletricidade até o coração do paciente, o recarregando e curando ele por completo. Vemos então Eisha tocando as suas mãos completamente eletrificadas diretamente no coração de Ryo. A personagem começa a ser atingida por diversas ondas elétricas, até que exatamente isso acontece. Ela fica com o cabelinho igual da Mafalda e o tratamento finalmente
é um baita de um sucesso. Eisha começa a ficar extremamente animada e Ryo com o cabelo completamente armado diz: olha só esse volume, a operação realmente deu certo. E Eisha apenas diz: você está perfeitamente curada, eu consegui e isso é realmente um alívio. Mildreta olha em direção a Eisha e diz que sempre soube que ela era extremamente incrível e sempre se perguntou por que da sede não ter ninguém para ser o contraponto dessa personagem. No caso, pensando algo como eu sempre penso, por que diabos ninguém da ala sul da sede dos Garis possui um médico na sua equipe? Não faz o menor sentido. Kuro, então, interrompendo a conversinha, pergunta para Eisha: então, Eisha, você converteu a eletricidade em força vital e mandou para as partes feridas do corpo. E quando ela chegou em cada órgão e a paciente estava completamente curada, isso terminou. Uma operação bem sucedida precisaria de conhecimento médico e técnicas avançadas de regulagem de voltagem. Você é uma verdadeira artista, não é? Eisha apenas responde: bem, minha avó compartilhou todo o conhecimento dela comigo. Enquanto ela fala, vemos nada mais nada menos que uma das lembranças da personagem com Alicia, Stills e aquela velhinha boca suja fazendo um tratamento em um dos seus pacientes. Eisha diz que o primeiro procedimento médico que ela presenciou da sua avó foi quando ela reviveu o coração de uma pessoa com um desfibrilador. Ela simplesmente fala que ficou completamente emocionada ao ver a eletricidade salvando pessoas e acabou achando um fio jogado pela casa dela e decidiu imitar a personagem. Ela fez exatamente o que toda criança já fez alguma vez na sua vida. Colocou um plug em uma tomada sem absolutamente nada. E o resultado é exatamente isso. A personagem tomou uma descarga elétrica completamente absurda. Após levar um chocão daquele, não é nada para menos, simplesmente Eisha começou a pegar traumas em relação à eletricidade e graças a isso também ela descobriu seu novo poder, já que graças a esse trauma constantemente ela carregava aquele fiozinho para, digamos que, superar os seus próprios medos e ao decorrer do tempo ela desbloqueou esse poder desse objeto. Finalmente, Ryo começa a se alongar, veste completamente as suas roupinhas e diz: tudo certo, valeu Eisha, afinal de contas, vamos sair daqui de uma vez por todas. Antes que Ryo saia da sala, o corretor de informações simplesmente diz à personagem: antes disso, como pedido de desculpas, você poderá me fazer uma pergunta e eu te darei a resposta sem que você tenha que pagar algum preço. Ryo olha em direção ao corretor de informações e diz: é coisa da minha cabeça ou você realmente pega leve demais com os garis? Sei que você se sente culpado, mas você é o corretor de informações. Não acha que o valor do seu produto cairá se você ficar entregando de mão beijada assim? Kuro apenas observa Ryo e simplesmente diz: não se preocupe, só sou apegado a todos os garis. Ryo então finalmente aproveita a oportunidade e faz a pergunta que todo mundo queria saber: por que você não coloca os dedos inteiros dentro da luva? Exatamente isso. Kuro fica completamente perplexado ao ver uma pergunta completamente idiota daquela e diz que Ryo precisaria ser um pouco mais ambiciosa, mas acaba respondendo que ele não coloca os dedos inteiros na luva simplesmente porque ele gosta da sensação de empurrar eles para dentro depois. Muito sugestivo, por sinal. Para finalizar então, Kuro diz para ela fazer uma pergunta decente, como por exemplo: você quer saber alguma informação sobre a sua mãe? E no mesmo exato momento, Ryo muda completamente de personalidade, dizendo: você realmente sabe de tudo, não é mesmo? Mas ninguém te perguntou porcaria nenhuma. Se tá tão desesperado assim pra sair falando sobre qualquer coisa, o que aquela besta mosqueada em Tori realmente era? Ou talvez conta pra ele a sua verdadeira identidade. Ryo vai saindo da sala lentamente, completamente pistola da vida, e Kuro, corretor de informações, simplesmente abre as janelas dizendo: vejo que ainda não se curou, Ryo. Minha verdadeira identidade, hein? O personagem lentamente vai mudando a forma do seu corpo, perdendo alguns quilinhos e se transformando em um completo corvo. Apenas diz: eu já me esqueci da minha forma original, já interpretei vários papéis. Rudo, se existe alguém capaz disso, realmente é você. Me faça lembrar de quem realmente eu sou. A cena corta e já voltamos para a sede principal dos garis dentro do submundo e vemos nada mais nada menos que Amo tirando aquele cochilinho gostoso ainda no hospital internada. Nada mais nada menos que ambos os personagens, Vagabundo, cara de pau Tansy e Rudo, ficam olhando ela atentamente enquanto diz:
ela dormiu, devia estar realmente exausta. Após os personagens sair da sala, Tansy pergunta para Rudo quais são os próximos passos dos garis. E ele pergunta, vai tentar encontrar mais da cerveja para que você consiga atravessar a barreira ou vai tentar procurar pelo sequestrador que manteve Amo em cativeiro? A gente nota a expressão de vagabundo, cara de pau desse personagem. Rudo olha em direção oposta e simplesmente diz, o sequestrador, por que será que fizeram isso com a Amo? Os vândalos estavam com os sapatos dela, mas eles não sabiam nada sobre a personagem. Afinal de contas, lembro muito bem que o Jabbar não queria os sapatos da Amo, até porque, segundo ele não gosta de tomar coisas de pessoas que não têm dono. Então o sequestrador só queria fazer a Amo sofrer do mais absoluto nada. Tansy fica escutando aquela palhaçada e diz, imagino que na realidade ela foi sequestrada porque ela fez mal a diversas pessoas. E isso foi somente retaliação por todo o mal que ela acabou realizando. Rudo escuta aquelas palavras e fica se questionando, então Amo irritou alguém e esse realmente é o único objetivo? E aí que temos revelações extremamente interessantes nesse capítulo. Tansy diz para Rudo que se ele insiste em encontrar o sequestrador, ele não vai mexer em nada em relação a isso, não vai se preocupar, não vai atrapalhar o Rudo, mas ele precisa fazer algumas coisas ainda. Ele diz que o paraíso e o subsolo fazem parte do mesmo mundo e eles estão completamente conectados. E ele conclui dizendo que talvez a dica que ele precise para conseguir o que quer esteja mais próximo do que ele imagina. Antes que Rudo possa falar qualquer coisa, surge nada mais nada menos que Enjin acaba chamando o personagem. Rudo agradece Tansy pelos conselhos e vai lentamente em direção a Enjin, enquanto o vagabundo, cara de pau do Tansy, olha em direção a Amo e simplesmente diz, boa noite. A cena corta e já vemos os personagens Enjin e Rudo conversando em linguagem de sinais sobre o criador dos Shockers, até porque eles escutam as conversas de todo mundo e qualquer dúvida que ele tenha em relação ao seu paradeiro, ele vai acabar captando e desaparecendo completamente. E para resumir, bem resumindo o que acontece nesses diálogos, nada mais nada menos que Folo fica vendo eles conversando em linguagem de sinais, não entende absolutamente nada, até que finalmente Rudo capta uma informação. Ele se lembra que não deu informações sobre se era vigia ligada a Shockers para Tansy, mas mesmo assim ele sabia de alguma coisa. No final das contas, Rudo diz que talvez alguém tenha contado para ele, por isso que ele sabe daquela informação, mas ele fica com uma certa dúvida. Finalmente, a cena corta após diversos diálogos relacionados ao criador dos Shockers e manter a conversa somente entre 3 pessoas que sabem o assunto. Simplesmente Enjin leva nosso queridíssimo Rudo até uma ala completamente proibida da sede dos garis. Tem uma placa no local dizendo, tô trabalhando, deixe-me sozinho ou conheça a minha fúria. Enjin, sem se importar com absolutamente nada, mete a porrada na porta e no mesmo exato momento, um monstro gigantesco abre a porta. O que diabos vocês estão fazendo me incomodando? Enjin diz pro August parar de brincadeira e pergunta que baita criatura selvagem é esta que você tem por aí. August então interrompe o personagem mais uma vez e diz, olha aqui meu povo, tô trabalhando, tá escrito na placa, vocês não sabem ler não? Vocês estão procurando encrenca, tô falando sério, vou meter a porrada em todo mundo. E nosso personagem Enjin simplesmente traz pra ele nada mais nada menos que um suborninho para conseguir exatamente o que o personagem quer. Finalmente, então, descobrimos que o único motivo para o Enjin levar o Rudo até aquele local é somente para ele participar diretamente do festival das festas das bonecas que vai acontecer no Halloween, no caso, dia 31 de outubro, dentro do universo de Gachakuta. Aí vocês estão me perguntando, tá, Sonark, que diabos é Festival das Bonecas? É simplesmente um festival onde se unem todos os givers responsáveis por cuidar de poderes relacionados a brinquedos. Então, no caso, eles fazem um festival gigantesco controlando essas marionetes, realizando os sonhos da criançada. Afinal de contas, quem nunca quis que seu brinquedo ganhasse vida? Diz isso pro dono da Annabelle ou pro dono do Chuck, o boneco assassino, que você com certeza não vai ganhar uma boa resposta. Finalmente, então, Enjin revela para Rudo que eles precisam ir até o Festival das Bonecas fantasiados com as mesmas fantasias que August vai estar utilizando para rastrear o Corvo Branco responsável pela criação dos Shockers. Isso é claro, eles vão fazer junto do auxílio da ala sul da sede dos garis. No caso, os gêmeos, criador de bonequinhos, estarão juntos lá para qualquer emergência que aconteça. E finalmente, após não entender absolutamente nada,
Folo percebe que não tá ficando maluco e descobre que Enjin e Rudo estão falando apenas em linguagem de sinais. A cena corta e já é outro dia dentro da sede dos Garis e vemos nada mais, nada menos que nossa queridíssima Seiyu passando algumas tarefas para o grupo de Tantse e Delmon Gates, ela dizendo que os 3 membros do time criançada estão livres e provavelmente terá que ajudar eles, já que a tarefa parece ser grande demais. Por falar em coisas grandes, simplesmente temos Delmon gritando à torta e à direita, simplesmente dizendo que ele não suporta imaginar que precisa lutar ao lado de crianças e que ele precisa ficar mais forte o mais rápido possível para resolver isto. Enquanto os personagens perdem tempo discutindo, simplesmente Seiyu olha no lado oposto e diz: finalmente saiu da toca. Vemos um homem lentamente se aproximando deles e surge nada mais nada menos que Corvus, o líder da Associação dos Garis, dizendo: bom dia, pessoal. Simplesmente Seiyu responde ele com certa indiferença, dizendo: dessa vez demorou 4 dias. A papelada que tá esperando você está quase virando uma avalanche. Corvus responde ela dizendo que às vezes ele precisa de um momentinho para arrumar o seu belo dread, ficar sozinho para organizar os seus pensamentos. E rapidamente os olhos dele com Tantse acabam se cruzando. Tantse olha atentamente em direção a Corvus e Corvus apenas diz: parece que alguém pegou os sapatos do meu cofre. Isso significa que a Amo já está com eles. E Tantse apenas responde Corvus: não aprecio o uso da palavra pegou. Consegui a permissão da Seiyu e Seiyu responde: sim, ele realmente conseguiu, ele preencheu um requerimento e eu liberei os sapatos. Afinal de contas, você mesmo, Corvus, disse que eu poderia liberar essas botinhas para qualquer Gari que solicitasse. Corvus escuta aquelas palavras e se mantém em mais absoluto silêncio, até que finalmente ele responde: se a Amo está se sentindo melhor, não tem problema nenhum. Preciso falar com ela pessoalmente, mas antes, é claro, preciso que Orudo vá até minha sala. Vemos que Tantse, ao ver aquilo, começa a suspeitar de algumas coisas, mas rapidamente a cena corta para os personagens Rudo e Corvus enquanto eles conversam no seu escritório. Corvus serve uma xícara de café para o nosso personagem e pergunta se é a primeira vez que ele bebe aquilo, para ele não se preocupar que aquilo lá é uma delícia. E exatamente como eu, Rudo diz que aquilo lá tem gosto extremamente ruim. No caso, o café é muito amargo e ele não gostou nem um pouquinho. Finalmente, então, após Rudo saborear aquele belo cafezinho, Corvus diz pra ele: muito bem, poderia me dizer sobre o que conseguiu durante a sua viagem até a Ala Azul? Rudo começa a passar informação por informação para Corvus. No caso, que ele conseguiu a informação do Kuro, mas não sabe o quanto pode falar diretamente para Corvus. Corvus diz para ele não se preocupar, que ele não quer saber exatamente tudo o que aconteceu, mas quer saber o que Rudo pensa em fazer e o que ele pretende fazer após essa experiência que ele teve na Ala Sul. Todos os acontecimentos da Terra de Ninguém e todas as pessoas que acabaram se ferindo graças à pergunta de Rudo. E ele conclui dizendo que às vezes as pessoas precisam desabafar para organizar os seus objetivos. Então ele quer somente que Rudo desabafe tudo o que está acontecendo. Rudo fica pensando por um breve momento e diz: o que eu penso e o que eu pretendo fazer? Eu causei problemas a todos por causa do meu desejo egoísta. Continuei causando problemas para as pessoas até mesmo aqui no subsolo. Sou patético e isso é o que eu penso. Então agora irei me certificar de que ninguém saia machucado. Corvus continua encarando Rudo e rapidamente ele muda de ideia mais uma vez, dizendo que conseguiu fazer 2 perguntas para o corretor de informações e ele não sabia a resposta de uma delas. Às vezes, no caso, eles têm que ser gananciosos como os vândalos e é isso que ele pensa. Então, por mais que ele odeie, da próxima vez ele será exatamente igual ao Zodiel Typhon. Manterei a calma exatamente como ele. E mais uma vez o personagem muda de ideia, dizendo que conseguiu salvar a Amo graças à informação que ele conseguiu de Kuro. Pela primeira vez sinto que conquistei alguma coisa e tô tão feliz pela Amo estar viva e é isso que penso. Afinal de contas, o que eu quero é simplesmente ser amigo da Amo. E quando você pensa que é exatamente isso, Rudo se mantém mais uma vez em silêncio, olhando diretamente para Corvus e finalmente diz: em teoria eu encontrei as últimas palavras do meu ancestral. Vemos o personagem completamente confuso enquanto ele diz: foi aí que me dei conta. O meu pai Regto foi morto por causa da série Vigia, pois parte dela estava em sua posse. Ele tinha um livro exatamente com esse símbolo e tinha essas luvas que acabou guardando para me dar. Afinal de contas,
se Hagrid sabia sobre a série Vigia e sobre Surebrek, então se eu encontrar o canalha que fez isso com ele, tenho que descobrir sobre ele, tenho que descobrir sobre o meu ancestral e principalmente o que diabos é o paraíso. No mesmo exato momento, Rudo perde a paciência, começa a gritar completamente descontrolado e Corvus subitamente se ajoelha diante do personagem dizendo: as pessoas não podem ignorar aqueles que estão lutando, até mesmo as verdades deste mundo são completamente incapazes de ignorá-los. O que você não está entendendo é que no momento você tem parte dessa informação em suas mãos, talvez esteja distorcida e por isso não consiga ver a sua verdadeira forma, mas se continuar lutando, prometo que ela irá tomar forma e se revelar a você. E se for para isso acontecer, então você tem total apoio dos Garis. Corvus fala isso olhando diretamente nos olhos de Gerudo. Gerudo se questiona mais uma vez sobre necessitar dos Garis ou não, afinal de contas, ele acabou fazendo muitos deles acabarem feridos na última batalha. Enquanto ele diz isso, Corvus remove lentamente o Shocker de Gerudo. Rudo fica extremamente confuso ao ver Corvus removendo seu Shocker e fica se questionando se ele sabe que o criador dos Shockers escuta a conversa das pessoas. Corvus simplesmente diz: poucas pessoas sabem o que irei te dizer agora, mesmo os Garis. Nossa responsabilidade não é somente destruir completamente as bestas mosqueadas. Rudo, essa organização onde você se encontra no momento, os Garis foram criados somente para solucionar completamente os mistérios do nosso mundo. E o capítulo se encerra exatamente aí. Mas é claro que eu quero saber da sua opinião, o que você está achando de Gachakuta e com essas revelações que foram realizadas nesses capítulos maravilhosos. Também, é claro, não esqueça de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela olhada reciclável no botão do like, no botão do rap, que me ajuda bastante. No mais é isso, isso é o Quem Diz. Tchau!